Sabe, no mundo que é obcecado por holofotes, por quem está na frente do palco, hoje nós vamos analisar a vida de um líder que preferiu os bastidores. O nome dele é Barnabé. E olha que interessante, ele não escreveu nenhum livro da Bíblia. Mas o legado dele, de formar outros líderes, foi uma força silenciosa que literalmente impulsionou o cristianismo primitivo. Vamos mergulhar nessa história para entender o porquê? E para começar essa jornada, a gente precisa responder uma pergunta que, na verdade, define toda a história dele. Afinal de contas, quem era esse tal de Filho da Consolação? Porque, como a gente vai ver, isso não era só um apelido bonitinho. Era a própria essência da sua missão. Então vamos lá. O nome dele de nascença era José. Ele era um levita lá de Chipre. Só que os apóstolos, eles viram algo nele, algo tão especial, que o rebatizaram com um nome que capturava a sua essência: Barnabé. E essa mudança de nome já é a primeira grande pista que a gente tem sobre o caráter dele. E o que significa Barnabé? Bom, o nome vem do aramaico Barnaba. Bar é fácil, significa filho de. E Naba tem a ver com exortação, com encorajamento. Então, juntando tudo, o nome dele era literalmente sua descrição: o filho do encorajamento. Pensa nisso. Ele era a própria personificação dessa qualidade. E aqui a coisa fica ainda mais profunda teologicamente falando. É impressionante. A palavra grega para consolação é paraklesis. E olha que incrível, ela vem da mesmíssima raiz de Paracletos, que é um dos nomes que Jesus usa para se referir ao Espírito Santo. O que isso sugere é algo muito poderoso, que o ministério de Barnabé, esse dom de encorajar, era um reflexo direto da obra do próprio Espírito. Ok, mas um nome, por mais profundo que seja, só tem valor quando é validado pelas ações, certo? Então vamos ver na prática como esse caráter de Barnabé se manifestava. E a primeira coisa que salta aos olhos é a generosidade dele. Logo de cara, uma das primeiras coisas que lemos sobre ele é esse ato de generosidade, assim, fora da curva. Pensa no cenário. A igreja estava nascendo, era um momento super crucial, e o que ele faz? Vende um campo, uma propriedade dele, e entrega todo o valor para sustentar a comunidade. Foi um ato de entrega total, sem reservas, sem condições. E, de novo, o idioma original nos dá uma pista fantástica. A palavra grega para vender nesse contexto é piprasko, e ela tem uma nuance muito legal. Ela carrega a ideia de entregar algo de forma voluntária, colocando sobre a autoridade de outra pessoa. Isso nos mostra que não foi uma obrigação, não foi uma troca. Foi um ato de pura entrega e confiança na liderança da igreja e, claro, na provisão de Deus. E aqui está o ponto-chave de tudo isso. A atitude do Barnabé simplesmente demonstrava onde estava o seu verdadeiro tesouro. O coração dele não estava em bens materiais, estava totalmente investido no avanço do reino. Um princípio fundamental para qualquer líder, em qualquer época. Mas essa generosidade toda era, na verdade, só a ponta do iceberg. Era um sintoma de qualidades internas muito, muito mais profundas. Então, agora vamos quase dissecar a descrição que a Bíblia faz do caráter dele. Lá em Atos, capítulo 11, Lucas nos dá um raio-x perfeito de Barnabé. São 3 características que o definem: um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Vamos olhar para cada uma delas com uma lupa agora. Primeiro, homem bom. A gente ouve isso e pode pensar, ele era um cara legal. Mas a palavra grega aqui, agathos, vai muito além. Não é sobre ser simpático, é sobre uma bondade que é excelente na sua essência, moralmente íntegra e que, por consequência, gera benefícios para quem está ao redor. Era uma bondade que era fruto do Espírito e não só um traço de personalidade. Depois, cheio do Espírito Santo. A palavra grega é pleres. Imagina um copo que não só está cheio, mas transbordando. A ideia é essa: ser completamente preenchido a ponto de ser dominado e controlado por aquilo que está dentro. Em outras palavras, as ações, as decisões do Barnabé não vinham dele mesmo, eram guiadas, controladas pelo Espírito. E por último, cheio de fé. Em grego, pistis. E de novo, não estamos falando de uma crença passiva, de só concordar com algumas ideias. Não. Era uma confiança firme, uma convicção ativa que o empurrava para a ação. Foi essa fé que o permitiu ver o que os outros não viam. E é exatamente essa capacidade de ver o que os outros não viam que nos leva ao clímax da história dele. É aqui que o maior impacto de Barnabé é revelado.
sua fantástica capacidade de investir em pessoas e formar gigantes para o ministério. Vamos pegar o exemplo mais famoso, Saulo de Tarso. Para todo mundo na igreja de Jerusalém, ele era o inimigo, o perseguidor, um risco gigantesco. Mas Barnabé, movido por aquela fé ativa, ele olhava para Saulo e via outra coisa. Ele via um convertido, ele via um futuro apóstolo. Ele tinha essa capacidade raríssima de enxergar o potencial que a graça de Deus pode destravar na vida de alguém. E o mais importante, ele não ficou só na visão. Ele agiu. Barnabé literalmente pegou Saulo pela mão, colocou a própria reputação em jogo e o apresentou aos apóstolos, validando sua conversão. É até difícil imaginar como teria sido a história do apóstolo Paulo sem esse gesto do Barnabé. Mas a história não para em Paulo, não. Barnabé era o que a gente poderia chamar de o pastor da segunda chance. Isso fica super claro na vida de um jovem chamado João Marcos. A história é fascinante. Resumindo, João Marcos falhou, feio. Ele abandonou Paulo e Barnabé no meio da primeira viagem missionária. E por causa disso, Paulo o descartou para a próxima viagem. Mas Barnabé, o homem da segunda chance, viu potencial onde todo mundo só via fracasso. Ele investiu em Marcos quando ninguém mais o fez. E o resultado? Anos depois, o próprio Paulo pediria por João Marcos, chamando-o de muito útil. E, de novo, a palavra grega que Paulo usa, eustrestos, é super poderosa. Significa alguém que é bem adaptado, proveitoso, alguém que é verdadeiramente útil. O investimento de Barnabé não só restaurou um jovem que tinha falhado, ele o transformou numa peça fundamental para o ministério, tão fundamental que, mais tarde, esse mesmo João Marcos escreveria um dos evangelhos. Então, juntando tudo isso, qual é, afinal, o verdadeiro legado de Barnabé? O que a vida deste formador de líderes tem a nos dizer hoje, na nossa realidade? Olha, se a gente procurar o nome de Barnabé como autor de um livro na Bíblia, a gente não vai achar. O nome dele não está na capa de nenhuma epístola, de nenhum evangelho. Sabe por quê? Porque o legado dele foi outro. Ele não escreveu com tinta em papiro. Ele escreveu pessoas no coração do ministério. Esse é o verdadeiro legado dele. As vidas que ele formou, que ele encorajou, que ele impulsionou. Tem aquela frase famosa de João Batista que, na verdade, poderia ser o lema de vida do Barnabé. É necessário que ele cresça e que eu diminua. O foco dele nunca foi construir o próprio nome, mas sim ver os outros crescendo para a glória de Cristo. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Quando olhamos ao nosso redor, será que existe algum potencial que está sendo ignorado por causa do passado, por causa de uma falha de alguém? Quem, no nosso círculo de influência, talvez esteja precisando de um Barnabé para acreditar e investir em sua vida? É uma pergunta